Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vim fazer aqui o unboxing da nova placa que eu comprei para mim, placa de vídeo. É uma GTX 1060, tá? Foi a placa que eu estava em minhas condições de upgrade. Então tem aqui na caixinha um CD de instalação e temos aqui a placa. Não veio mais nada. Tem placa que vem adesivo, pôster. Aqui não veio mais nada, só veio então diretamente a placa. Vou tirar aqui, mostrar o bichão. Tá? Essa aqui é a placa com 2 coolers, tá? Alimentação extra de energia aqui. Essa aqui é a traseira dela, tá bom? Aqui as conexões DVI, DisplayPort e HDMI, tá? Eu vou usar o HDMI. Então, gente, fica aí para o decorrer do vídeo que a gente vai fazer aí mais conteúdos falando sobre a placa, testes, teorias, tá bom? Tamo junto. Fala pessoal, vamos fazer aqui a instalação física da placa. Vou fazer o seguinte, eu vou remover a placa GTX 550 Ti e vou instalar a GTX 1060. Beleza? Aqui. Tá? Essa aqui é a GTX 550 Ti. Plaquinha aí que, porra, minha companheira mesmo de jornada. E essa aqui que vai entrar é a GTX 1060. A gente vai usar aqui a PCI Express. Tá? Conectou aqui na porta PCI Express. Vamos colocar de volta o parafuso. Tá. Vai narrando. Vou ver. Tá firme. Parece que tu botou a cabeça na frente. Parece que conectou legal. Agora eu vou pegar aqui o conector de 6 pinos e vou conectar aqui. Pode botar a lanterna aí?
Então aqui, ó, conector de 6 pinos, tá? Encaixa com cuidado, tem que entrar suave, tanto a conexão PCI quanto aqui, não pode nada forçado, nada bruscamente. E é isso aí. Então, pessoal, aqui veio um CDzinho de instalação de drivers, só que meu leitor de DVD não está funcionando. Então o que eu fiz? Coloquei a placa normalmente, instalei e deixei o Windows Update baixar o driver para ela, tá? Depois que ele baixar, eu vou instalar, vou reiniciar e vou lá em dispositivos conectados para ver se o driver foi atualizado baseado na data que tiver lá. Tá, vamos fazer assim. Vai ver se dá certo primeiro. Então, pessoal, deu certo aqui no Windows Update, tá? Ele baixou, instalou. Aí se a gente vir aqui, ó, em configurações, dispositivos, gerenciador de dispositivos, adaptador de vídeo, NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB, dá um duplo clique aqui e vem aqui na aba Driver. A gente vê que o driver anterior que veio nela era de 2018 e agora está um aqui de 2024, tá? Isso significa que o driver foi atualizado, ok? Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui da placa de vídeo GTX 1060, um pouquinho de teoria, tá? Pra gente finalizar aí o nosso unboxing. Então aqui tem uma colinha aqui que eu vou pegar firme nela. Uma breve história. Eu queria rodar o jogo Devil May Cry 5 e não tinha placa de vídeo suficiente. Minha placa era uma GTX 550 Ti. Apesar de rodar muitos jogos ainda, não rodaria o Devil May Cry 5, que precisaria no mínimo de uma GTX 760. Foi aí que eu procurei os requisitos e resolvi investir numa placa de vídeo, então, GTX 1060, que era recomendada para rodar o Devil May Cry 5, para poder rodar o jogo. Então essa foi a razão. Eu quis rodar o Devil May Cry 5, não tinha placa. Então investi numa placa, tá? Para comprar essa placa eu joguei no Google. Eu já sabia que a conexão era PCI Express no slot. Então se a placa de vídeo era PCI Express 3.0 16X, minha placa mãe da ASUS tinha esse conector lá, né? Esse conector funcionaria. Mas aí então eu dei uma conferida no Google e realmente o Google me disse que a minha placa-mãe era compatível, então eu investi na GTX 1060. O que é uma GPU? GPU é um componente hardware do computador independente, responsável por renderizar os gráficos, né? Ele renderiza os gráficos que acontece no jogo ali. A parte gráfica, os elementos gráficos são a GPU que faz isso, tá? Agora aqui, quanto mais moderno é o jogo, mais VRAM é necessário para que ele aloque um espaço que rode os elementos gráficos. Exatamente, a minha placa de vídeo, essa última aí que estamos falando aqui, ela tem 6 GB de VRAM. Se eu pego um jogo que necessite de 6 GB de VRAM, então eu vou conseguir rodá-la, porque a VRAM é a memória da placa de vídeo. Ela vai alocar um espaço na memória e processar então o gráfico. Então cada jogo tem a sua VRAM, exige uma VRAM, né? Quanto mais moderno o jogo, não só moderno, mas também complexo, 3D, cheio de, né? Tem jogos que são modernos e não são tão complexos, mas quando o jogo pedir, o jogo pela sua complexidade pedir então
a memória, quanto de VRAM que ele precisa, é a placa-mãe que é responsável. Tá? No caso aqui do Devil May Cry, se eu não me engano, no mínimo 2 GB de VRAM e recomendado 6. Então a placa vai atender. Quando a GPU é integrada, ela depende da memória RAM para funcionar. Geralmente entre 512 e 2 GB. Olha quanto de VRAM tem a independente neste caso. Então, quando a placa de vídeo é integrada ao processador, ela só consegue ter acesso à memória RAM do computador. E no máximo de 512 MB a 2 GB. Fica um pouco limitado. Por isso que as independentes, que vão até, eu acho que hoje em dia tem que ter a 12 GB, são mais poderosas. Né? Aqui na colinha aqui, núcleo CUDA. Núcleo CUDA é a menor unidade de processamento de uma placa de vídeo. Ela age em conjunto. Por exemplo, essa placa de vídeo GTX 1060 tem 1280 núcleos CUDA. 1280. Eles processam, fazem cálculos, e são núcleos, né? Agem juntos, fazem cálculos matemáticos para processar processos como iluminação, física, textura. Nada mais são do que isso, né? Então tá aqui, núcleo CUDA é a menor unidade de processamento dentro de uma placa de vídeo. São responsáveis por realizar cálculos matemáticos pesados e trabalham em conjunto. Então esse que é um núcleo CUDA, ele processa a informação para acontecer então ali no jogo a iluminação, a física e a textura. Por exemplo, também são responsáveis pela renderização de vídeos, né? Otimização de renderização de vídeos. Para finalizar aqui nossa colinha aqui, nós vamos falar um pouquinho da arquitetura Pascal. Assim, dar uma pincelada, né? A arquitetura Pascal é a arquitetura que foi inventada em 2016, que ela revolucionou massivamente pela sua capacidade da placa de vídeo ter uma poupança de energia e um desempenho. Ela é a sucessora da arquitetura Maxwell. Então, e foi lançado em 2016, especificamente para a série 10 GTX. Então, né, quando essa arquitetura foi lançada em 2016 para a série 10, as placas de vídeo passaram a ter poupança de energia maior, uma poupança de energia maior e um desempenho melhor. Morou? É isso aí, cara. Eu acho que a placa de vídeo, ela é tipo assim, todos os componentes do computador, eles são importantes, né? E você tem duas opções: ou você fica com a sua configuração e vai rodando jogos que até ali foram fabricados, ou então você joga esses jogos retrôs, mas também busca novas aventuras ali no jogo, de mais complexos, que vão precisar de equipamentos mais poderosos, que eu acho que é o grande barato, né? Jogos como Batman Arkham Knight, que eu quero rodar com essa placa, Sekiro, Devil May Cry 5, Spider-Man, Battlefield 6 e 5, e por aí vai, né? Se pensar bem, GTX 1060 é uma placa boa, mas ela é antiga, né? Nós estamos na RTX já, né? Placas assim, bem R$4.000, né? Placas super poderosas, que rodam de acordo ali com o processador Ryzen, né, da AMD. Tem os Intel também, né, processadores. Tem as placas da Radeon também. Eu sempre usei GeForce e processadores da AMD. E o barato é esse, né? Eu quero jogar tal jogo, e você prepara ali teu setup ali, trabalha, ganha teu dinheiro e vive aí. Aí tu
consegue jogar aquele jogo, né? E por aí vai, jogando e beleza? Então essa foi a unbox da placa de vídeo NVIDIA GeForce. No caso aqui a fabricante foi como é que é? WinMax, que é o nome da NVIDIA. O chip é da NVIDIA. A fabricante foi a WinMax. Que produziu essa placa, né? Ela tem 6 GB de VRAM e a tecnologia dela eu acho que é a mais avançada que tem, não sei, DDR5. Tá? Então é isso aí. Vamos ver na prática isso aí, né? Aí pessoal, jogando aqui o Devil May Cry. Aí eu abri o Devil May Cry 5, né? E abri o MSI Afterburner pra gente ver ali o desempenho, né? O desempenho tá na metade ali a GPU, o uso da GPU, da memória e da voltagem. Nesse game aqui com essa placa GTX 1060, processador AMD FX 8300, 16 GB de memória DDR3, está se comportando assim, de uma maneira que eu creio que é equilibrada. Vamos jogar um pouquinho para a gente ver mais pra frente ali o... estamos no começo do jogo, a gente vê aí o comportamento, né? Da performance da máquina enquanto a gente joga Devil May Cry no começo, né? Devil May Cry 5. Por enquanto tá equilibrado. E eu acho que vai ficar equilibrado porque a minha setup ela bate quase 100% no recomendado. Demons helping each other out? What's the world coming to? Pelo que eu tô vendo ali. Senta que eu não tô streamando, né?
tô streamando, a GPU tá lá em um pouquinho mais do que a metade ali do nível de... pelo visto aí ficou na metade, né? Se eu botasse uma placa em 1650 GeForce, ia baixar um pouco aquela GPU ali. Memória tem bastante, tem 16 GB. E... tô com a 1060, que é a recomendada. Então, conclusão, vai rodar de boa. É isso aí, pessoal. Essa foi a unboxing da placa de vídeo GTX 1060. Curte, comente, compartilhe, se inscreva aí no canal. E vamos aí juntos nessa caminhada gamer aí que é eterna. Valeu? Um forte abraço. Obrigado.